Olá! No vídeo de hoje vamos falar de um dos monumentos mais conhecidos da cidade de Santa Rita, o Coreto, que fica na Praça João Pessoa, né? Mas será que sempre teve esse nome, essa praça? Será que esse Coreto sempre foi desta forma, né, que nós conhecemos hoje? Tudo isso a gente vai trabalhar nesse vídeo, tá bom? Primeiro, vamos começar com um dos livros não tão antigos assim, mas que traz uma das visões mais antigas. José de Arimateia em seus Vultos Folclóricos, número 2, volume 2. Tá bom? Foi lançado em 2006. E nesse livro, ele diz que a Praça João Pessoa foi construída pelo intendente Coronel Francisco. Eu já falei dele aqui em vídeos anteriores, tá bem? E que dedicou, então, o nome da praça ao seu amigo, né, político e muito influente, o Padre Ferreira. Então a praça era antes chamada Padre Ferreira, tá? Isso na visão de Arimateia em 2006. No outro livro, Santa Rita em Memórias, também de José de Arimateia, ele vai dizer que a praça mudou de nome em 1931. Passa a ser chamada Praça João Pessoa, após a morte do líder político João Pessoa, né? Consequentemente, a Praça Getúlio Vargas, que antes era Dom Pedro, passa a ser chamada Getúlio consequentemente, a outra passa a ser chamada João Pessoa, tá bem? O Coronel Francisco, ele era aliado do Padre Ferreira e juntos, inclusive foram eles que planejaram a emancipação política de Santa Rita. Então, nada mais justo do que homenagear o amigo que morreu em 1916, né? Mas também vale salientar que o José de Arimateia não diz que tipo de fonte foi essa. Se foi fonte oral, foi escrita. Falando de oralidade, Marcos Odilon, em Santa Rita de Ontem e de Sempre, tá? Acho que é de 2010, ele lança esse livro e traz muitos relatos e depoimentos. E num desses depoimentos ele pega o do Viegas, tá? O fotógrafo, né? Que viveu durante muito tempo. E Viegas fala realmente sobre a praça João Pessoa, que ele diz era a praça do Padre Ferreira, né? E que era super movimentada para o pessoal discutir sobre política à noite, né? Sobre jogos, inclusive a vida alheia também. Pelo menos a fala dele, né? Então, essa praça ela teve esse movimento, né? E aí é a fonte que vai casar com a fonte de Arimateia. Porém, todos os dois estão trabalhando com fonte oral, tá bem? Eu não tive acesso a documento que prove de que ano foi construída realmente essa praça. O escritor João Ribeiro Filho, em Santa Rita, recontado em fatos e fotos, tá? Ele diz que a Praça João Pessoa foi construída no governo do Dr. Maroja Filho. Isso no momento em que ele foi eleito de maneira direta, em 1947, né, para 1955, foi o período do governo de Dr. Maroja Filho. Possivelmente essa praça já existia antes, né? A gente tem evidências de que essa praça existiu durante a década de 20, pelo menos subentende isso, tá? Mas ele traz essa fonte como se a praça fosse construída no governo de Dr. Maroja Filho, eu digo, no segundo governo dele, que aí é o momento que ele é eleito de maneira direta, que ele é o primeiro prefeito direto de Santa Rita, né? E a gente vai ter outras fontes que vão contra essa ideia, né? Que é o caso do advogado Reginaldo Antônio, né? Que ele escreve o livro Um Homem, Uma Cidade e o Tempo dos Bons Tempos, tá bom? Neste livro, ele diz que é exatamente em 1935 que o Dr. Maroja Filho construiu, né, a atual Praça João Pessoa. É interessante, nesse momento ele está falando do governo provisório do doutor... Provisório não, entende? Quando o doutor Maroja Filho era intendente
em Santa Rita. Isso foi de 35 a 39, né? Exatamente, ele entra nesse poder. Porém, o cronista e jornalista Lappenberg Medeiros, no anuário de 1936, que é publicado em 37, né? Ele traz o relato, o discurso de um ano de posse e tal, do Dr. Maroja Filho, tá? E nesse discurso, o Maroja, ele relata algumas coisas que ele fez, né? Inclusive, 170 alçário no cemitério novo, que era o Santa Ana, né? Ele fala algumas coisas sobre o seu governo, a construção da escola João Úrsulo, que se inicia naquele momento, tal. Enfim, mas ele não fala sobre a praça. Então, interessante é que esse é o discurso de 35 para 36 do Dr. Maroja Filho. Em seguida, por exemplo, todo o anuário, ele vai fazer uma prestação de contas de 36 para 37. E não há nenhum momento no anuário de Lappenberg Medeiros uma citação de que o Dr. Maroja Filho tenha feito a Praça João Pessoa. Tá certo? E também em apontamentos, já também no governo de Dr. Maroja Filho, né, que aí é o momento que ele é eleito de forma direta, o Lappenberg faz anotações manuscritas e datilografadas, e nesses apontamentos ele não fala da Praça João Pessoa. Como todo historiador tem que trabalhar com fontes, né, as fontes que eu utilizei foram essas referências bibliográficas. Eu não tive acesso a nenhuma documentação oficial, documentação direta que diga em que momento foi criada a Praça João Pessoa, em que momento foi modificada o nome, né? A gente pode subentender, a gente pode compreender que essa praça ela realmente existiu na década de 20 para 30, né? E que ela teve, foi dedicada, possivelmente na década de 20, ao Padre Ferreira, porque ele morre em 1916, né? Então ela realmente foi construída possivelmente ela foi construída pelo Coronel Francisco, que era amigo e aliado do Padre Ferreira. E a gente vai ter a modificação do nome na década de 30, né? A gente vai ter essa modificação do nome para Praça João Pessoa. O coreto, ele é uma imitação do coreto, ele era uma imitação do coreto do pavilhão do chá, e que depois passa a ter uma forma de alvenaria, não mais de madeira, mas de alvenaria, e que alguns autores falam que foi exatamente o período do Maroja, né, do Dr. Maroja. Não se sabe nem pode afirmar se foi no governo como ele intendente, né, de 35 a 39, ou se foi no momento em que ele foi eleito de maneira direta, que foi exatamente em 47. Isso a gente não vai ter bem essa certeza. Mas aí tem as imagens que eu estou passando para vocês do coreto como era, né, em madeira, agora como ele estava, né, como ele foi feito em alvenaria. No governo de Marcos Odilon, teve um período que o Marcos Odilon tentou homogeneizar, né, as praças através de detalhes de cerâmicas, né, pedaços de cerâmica. E ele fez isso também no coreto, que foi bastante criticado, colocou uma iluminação muito bonita em cima, e depois de um tempo esse coreto foi ocupado muitas vezes por pessoas, por mendigos e tudo. No governo de Netinho, teve uma equipe da Secretaria de Cultura que utilizou um programa parecido com o que já existia da ONG Espaço Múltiplo em Tibiri 2, que era exatamente o nome, o evento era chamado Sexta Cultural, e aí eles colocaram Sexta Cultural no coreto e utilizaram o coreto para trazer esse retorno da arte no coreto, porque já existia isso. A gente vê em imagens aí do Viegas, né, que o coreto era utilizado para
manifestações culturais de carnaval, de discursos, né, políticos, né? Hoje, no governo de Emerson Panta, ela foi cedida para uma floricultura, que colocou grades, como vocês percebem na imagem, tá? Colocou grades e, consequentemente, fechou o coreto. Então, tem como resumir esse vídeo, eu diria a vocês que o coreto ele existiu possivelmente na década de 20, tinha o nome do Padre Ferreira. Década de 40, ele já é a Praça João Pessoa, com esse formato que nós conhecemos hoje. Tanto é que o Viegas, em depoimento ao Marcos Odilon, no livro de Santa Rita, Ontem e Sempre, ele diz que o coreto era chamado de pires, porque tinha essa forma arredondada, o pessoal vulgarmente chamava de pires, né? E hoje o nosso coreto está cedido a uma floricultura particular. Espero que vocês gostem do vídeo, que vocês compartilhem o conhecimento da nossa cidade. Até o próximo.